pessoal ligado aqui no Campo Grande News. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você vai estar vendo este podcast. Eu sou o Cleiton Neves. Eu sou Gabi Cinciarelli, que simpático, amigo. E esse é o EPI Mania, o seu podcast aqui do Campo Grande News. E olha só, gente, Gabi do céu, hoje... Meu Deus, a gente fala de epidemia, de mania. Hoje Qual que é a epidemia de hoje? Hoje é um assunto polêmico até. Polêmico, mas muito importante, viu, gente? Tá relacionado à saúde. E olha só, é fisioterapia, mas quando a gente pensa em fisioterapia... Fisioterapia são essas. Geralmente vem o pessoal, machucado, que se quebrou, né? Tá reaprendendo a andar e tudo mais, lesionado. Mas é uma fisioterapia diferente hoje, viu? Quem que lesionou? E vamos falar já de quem é o lesionado. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o nosso convidado Marco Aurélio Cardoso, fisioterapeuta. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui. E já vamos falar sobre isso, né? Fisioterapia, a gente já pensa, né? Pessoa que está em processo de reabilitação ali, de um acidente, alguma coisa assim. Mas no seu caso não, né? Explica pra gente o que é que você faz na área da fisioterapia. Então, né, a fisioterapia, ela é uma área da saúde muito ampla, que a gente tem desde a neurologia, a ortopedia, a respiratória, a cardiologia, entre outras diversas que a gente está acostumado a ver, né, a estética. E a fisioterapia pélvica, ela, vamos dizer que caminhou um pouco mais paralela às outras, demorou a ganhar espaço, mas hoje a gente está ganhando espaço tanto no mercado quanto na saúde pública. Fisioterapia pélvica. E daí ela trabalha com o quê? Então, a fisioterapia pélvica ela vai atuar diretamente nos órgãos, tecidos, músculos e tudo que está relacionado com a pelve, com o funcionamento. Ou seja, sistema urinário, sistema digestivo, sistema reprodutor e o prazer da pessoa. Você sempre atuou nessa área? Já foi algo direcionado que você queria fazer? Então, vamos voltar então no meu passado. Lá em 2009 eu comecei a me interessar por essa área, ainda na graduação, né, no segundo ano. No final de 2009 prestei uma prova para fazer parte de um projeto de extensão da faculdade. Não consegui bolsa, mas mesmo assim fiz parte do projeto, que era de prevenção de incontinência urinária para alunos do ensino médio. E a gente já teve um resultado muito importante de achar que em 14% daquelas meninas de 13 a 18 anos já tinha incontinência urinária. Nossa. Um achado muito importante. Caramba. Super novos, né? É, muito nova, né? Muito recente. E não tinha acesso à informação nem a tratamento, né? Isso foi feito em Marília, né, no interior de São Paulo, que eu estudei lá, né, na Unesp. E fiz meu TCC na área de incontinência também. Fui buscar como estavam as mulheres que realizaram a fisioterapia, realizaram cirurgias após um tempo, né, 3 anos, 4 anos, se voltaram a perder urina ou não. E só que aí a vida deu uma mudada de rumos, fui para a área hospitalar, estou há 10 anos já na área hospitalar. E resolvi agora voltar a fazer o que eu gostava, né? Que é a área da fisioterapia pélvica. Há 3 anos eu estou com consultório atuando nessa área. Fisioterapia pélvica. Na prática, explica pra gente. Na prática, vai. A Pro pessoal entender. Fisioterapia prática. Você falou da incontinência, né? É Sim, um tema... É um dos temas que a gente atua. Vamos tentar dividir em algumas... Vamos dividir, então, em gêneros, né? No caso, em sexo, masculino e feminino, né? As disfunções do sexo masculino e feminino em comum são as incontinências, tá? Urinária e fecal. Perder xixi, perder fezes, tá? Então, aí, tem que ver se as causas são uma fraqueza muscular ou um problema da integridade do sistema nervoso, né? Que inerva a bexiga. Se a bexiga é hiperativa, o intestino está hiperativo. E a gente tem que trabalhar coisas diferentes em cada caso. A incontinência urinária pode ser por esforço, ou ela pode ser mista, ou ela pode ser por urgência. Por esforço, a pessoa faz algum tipo de esforço, por exemplo, na academia, tossir, espirrar, pegar peso, ou durante a relação sexual, qualquer tipo de esforço ter perda de urina. A de urgência, a bexiga dela contrai demais, ela vai, muitas vezes no banheiro, ou às vezes ela nem consegue chegar no banheiro, ela perde xixi. Tá? Nossa, gente, eu vou muito no banheiro, inclusive.
Sério. Toma cuidado, Às viu? vezes, Jovem. gente, eu já tô descobrindo alguma coisa. Eu, sério. devia ir mais. Muito. Às vezes pode Mas se bem que eu bebo muita muita água Não, também. Então isso é relativo, né? É. O que entra tem que sair. É, entendeu? eu bebo bastante Aí água. a gente faz um diário costume. miccional, vê se tá o balanço hídrico, né? O que tá entrando tá saindo, tá tudo ok, mede certinho lá no copinho, então tá normal. As incontinências em geral. Mas fiquei sabendo também que eu quero saber, que o Cleiton me falou que a fisioterapia Eu falei. trata broxar também, é isso? Ah, esse termo é complexo. É, né? é, Eu não falei esse termo É, em momento a algum. A gente já tá com isso desde um podcast anterior. Eu vi o de vocês anterior. do fisiculturista, Isso. o Então, broxar. Você tá hiper focado em broxar, Cleiton? Você quer falar alguma coisa Será? pra gente? Não, tudo bem. Não, e é assim, agora levando pro lado sério, é algo novo que eu não sabia e eu acho que a maior parte das pessoas não sabem. Fisioterapia pra... Mesmo profissionais da saúde não sabem. Profissionais mesmo da fisioterapia não têm tanto contato, porque eu não tive contato com a saúde do homem na graduação, sabe? Não foi uma falha da minha professora, do que eu passei lá. É porque não tinha material naquela época, sabe? Era tudo muito novo, muito recente. Isso lembro foi que ano? Eu lembro que em 2010, na aula de... A minha matéria, para começar, chamava... Na Unesp, nós estudava, chamava na época Fisioterapia e Uroginecologia. Aí eu perguntei, professora, e a saúde do homem? A resposta dela foi assim, eu lembro, né? Na saúde do homem tem poucos estudos. Existem alguns casos de homens que desenvolvem incontinência urinária após a prostatectomia. Foi essa a resposta. E aí hoje a gente sabe que, assim, dependendo da técnica cirúrgica, chega a 60% de incontinência urinária pós-prostatectomia. Caramba. Mas isso demonstra um avanço, né? E Sim. que a gente teve nos últimos anos. Sim, agora não. né? Agora tem técnicas cirúrgicas. A robótica, ela é fantástica. As taxas são baixíssimas. Só que não tem acesso. Difícil acesso. E aí, de lá pra cá, eu comecei a me dedicar mais a essa questão da saúde do homem. Naquela época, assim, eu tentei o mestrado, né, nessa área. Tentei a residência, o mestrado. Não consegui. E aí, agora, eu falei assim, não, agora eu vou me dedicar a isso, que é isso que eu gosto, né, de estudar. E pretendo fazer doutorado nessa área, ainda mais adiante. E é uma área que eu vejo que falta ser falada, sabe? Eu vejo hoje um boom de você ver músicas na mídia falando sobre tetalafila, sobre outras medicações. O Viagra teve aquela popularidade nos anos 2000 e tal, o azulzinho, tudo. Só que ninguém falou sobre a fisioterapia nesses últimos anos. E não é só o remédio. Não é só o remédio. Eu não sou contra medicação, tá? Absolutamente contra. Não sou contra. Eu sou totalmente a favor desde que tenha um acompanhamento e, de preferência, um acompanhamento multiprofissional. Mas eu acho que tudo que envolve medicação, se você conseguir fazer de uma forma natural, que seu corpo funcione, é o recomendado, né? Não que seja contra a medicação ou qualquer coisa do tipo, mas eu penso assim, na mesma linha de uma, por exemplo, doença psiquiátrica. Eu sou a favor de medicação, mas se você conseguir resolver, tipo, com terapia e lá, é muito melhor. A mesma coisa com a fisioterapia, né? Sim. Tipo, ok usar remédio, mas se conseguir resolver na fisioterapia é melhor, não é? Ó, quando eu vou fazer a triagem de um paciente, o paciente entra em contato comigo para marcar uma consulta. Eu falo para ele assim, a primeira coisa, qual que é o que você tem passado? O que você tem sentido? Por que você está me procurando? São as perguntas básicas que eu faço, né, de uma maneira para ele. Aí, a maioria das queixas são sexuais. Aí eu falo, olha, eu gostaria que você fizesse um exame de dosagem de testosterona, livre total. Eu não vou prescrever, eu não sou médico para prescrever testosterona. Mas eu vou ver como tá, se não tá na faixa de normalidade. Vou falar, olha, eu recomendo que você procure um endocrinologista antes de você me procurar. Ou um urologista. Aí você vem, a gente trata com a fisioterapia, se não resolver. Tá? Porque a gente não faz milagre. Lógico. Tá? Se a causa é hormonal, tem que resolver com hormônio. Agora, se as causas são circulatórias ou neurológicas, a fisioterapia vai atuar. Que tipo de problema, assim, que o homem tá sentindo que acenda um alerta, assim, que pode ser resolvido com uma fisioterapia, que às vezes a pessoa nem sabe, né? Ó, alguns sintomas podem começar a aparecer, né? Por exemplo, a falta das ereções matutinas. Que no sono REM, geralmente o homem tem as ereções. Não chega a ficar rígido, sabe? Mas já fica entumecido o pênis, fica um pouquinho aumentado e tal. Mas isso é um sinal, assim, então, mas isso não é uma coisa certeza. Assim, tá acontecendo, não tô mais acontecendo isso, eu tô desesperado. Essas são as relações, tá?
Se não tá sendo satisfatório pra ele, então tem que procurar. E daí? Primeiro, a minha dúvida é quando esse paciente chega. Inclusive, a gente sabe que o homem tem muito aquelas neuras, né? Inclusive, a saúde do homem é pouco debatida, os homens são mais. É um acúmulo ali de machismo. Por isso que com vive falta- menos, né? Inclusive. Eu tô me segurando, porque eu tenho tanto absurdo pra falar. E daí, assim, Porque eu não sou homem. como que é essa conversa? A gente tava conversando antes, né? Eu falei sobre essa questão do que o homem precisa se sentir totalmente confortável, né? Como que é esse primeiro contato e como que você faz ali pra criar essa conexão que precisa, né? Então, eu acho, não vou dizer que eu criei meu próprio modelo de escuta, porque eu acho que eu me inspirei em muitas pessoas que eu acompanhei durante minha carreira, né? Eu trabalhei em todos os lugares que você imaginassem, desde a atenção básica, lá do postinho de saúde, a especializada, hospital, então eu trabalhei com tudo, né? Então eu sempre vi vários modelos de escuta. E eu prefiro sempre ouvir mais a história da pessoa para depois começar a fazer as perguntas fechadas, né? Hoje eu uso um aplicativo para poder fazer a avaliação dos pacientes, né? E aí, tipo, no aplicativo, o começo é uma avaliação, é bem amplo, o paciente vai falando, vou digitando. Às vezes eu falo, para um pouquinho só para anotar, né? Porque eles falam bastante, eles têm, às vezes, muita necessidade de falar. E eles se sentem num ambiente seguro, tá? Porque não é assim, o homem chegar e falar, eu não tô tendo ereção. É uma coisa. A maioria já tá num ponto que eles já estão Não aguentam desesperados isso. já. Sério, procura já quando tá desesperado. já, Meu Deus. sabe? E assim, e aí é um problema, porque quanto mais você adia, às vezes o tratamento também não vai ter resultado tão rápido, sabe? E aí já tá tratando o sintoma, não a causa. Usando o Caramba. medicamento que tá tratando o sintoma, não tá tratando a causa daquela falta de circulação, sabe? Eu vou apresentar alguns dos aparelhos que eu utilizo. Vamos falar, o que faz na fisioterapia? O que você indica pra Então, quem chega lá, olha, não tô primeira funcionando coisa é a legal. avaliação, né? A gente não tem como tratar um protocolo fechado pra todo mundo achando que vai funcionar Ó, pra igual. Eu acho que antes da avaliação física, preciso perguntar. Ainda tem dificuldade de homem pra se abrir? Pra chegar e pedir essa ajuda, sabe? Porque eu acredito que muito homem deve ter um tabu antes de chegar pra uma avaliação física, entendeu? Que pra gente é tão normal, sabe? Mas pra chegar pra uma avaliação Tem. física com um médico, outro homem também, é pra se queixar, por exemplo, de uma questão tão tabu como broxar, entendeu? Não ter ereção. E eu, A gente não pode falar mais agora. eu- Ai, censura! e eu acho que também tem a questão da idade, né? Tem, isso tem muito, né? Quanto mais jovem, assim, eu acho que por se identificar por eu ser, vamos lá, jovem ainda. Claro que é. Somos. Então, por ser jovem, assim, acho que os mais jovens têm mais facilidade de conversar, se abrir e tal. Mas também tem jovens fechados, assim, são mais tímidos, mais reclusos, que passaram por outras situações, sabe? E tem de toda a faixa etária? Toda a faixa etária. O paciente mais novo meu, ele veio pra mim com 20. Meu Deus. 20 anos Tá tá pra ali. ter alta já. Recém começou a vida sexual, né? Cara. Quer dizer, depende da pessoa, né? Não, mas. Enfim, não tem vários e vários Mas, anos assim, ali. mas de- eu de- tenho de pacientes com mais de 70 com vida sexual ativa. Jura? Mais de 70 com vida sexual ativa? Mas eu acho Homem? que pra. Ah, Hétero? sim. É que sobe? Gente, de verdade, não sabia? Não posso dar detalhes. Ah, ué. Mas assim, eu acho que pra uma pessoa já na terceira idade, ali depois dos seus 70, talvez seja mais compreensivo na mente ter o problema com a ereção do que uma pessoa de achar 20 que anos. achar que é fisiológico, né, do envelhecimento. É. Olha, eu já me relacionei com pessoas assim, que com 20 anos tinham problema de ereção, mas psicológico mesmo, da cabeça. Isso Antes de conta tratar, muito. mas é uma coisa que é difícil de você aceitar, né? Chegar a termos com isso. E eu acho que entra várias outras coisas, né? Tipo, Então, pornografia, as um pessoas tema querem importante. performar. A gente tem essa questão da pornografia, que é um problema que geracional, sabe? As pessoas antigamente, a pornografia ela era impressa, né? Não sei quantos anos o Cleiton tem. Lembro. Lembro. Não lembro. Mas então, tinha as revistas, né? Playboy, G-Magazine, Sexy, enfim. Então a pornografia era impressa. A pessoa olhava aquilo, imaginava aquilo, fantasiava. E aí ela acabava reproduzindo com a parceira ou o parceiro.
A partir de um dado momento, a pornografia se tornou o VHS, que alugava nos locadores, DVD e tal. Veio a internet, voltou pra foto, aí voltou os vídeos. Aí agora a gente vive no mundo... Uma explosão de pornografia em todo Até lugar. iate, daqui a pouco vai estar fazendo. Já Daqui a pouco você já tá deve doido. fazer, né? Que eu sou meio isolado, essas coisas. Entendi. É muito fácil, né? O acesso. É um clique ali, você já Então, tem. e é isso. E os vídeos... Um dia eu tava pesquisando lá. Fazendo uma pesquisa. Um primo Mas meu eu tava pesquisando. E aí, assim, eu comecei a reparar que os vídeos, 20 segundos, 10 segundos, assim, gente... As pessoas veem isso, tipo... Sabe, o cérebro não tem nem como de produzir uma fantasia de alguma coisa, sabe? E aí a gente pode entrar em um outro assunto que eu também trato, que é a questão da ejaculação precoce. Que eu tenho casos também. Casos de pessoas, tipo assim, tendo ereção com estímulo de 2 a 3 minutos de orgasmo. 2 a 3 Caramba. minutos. E isso trata na fisioterapia também? Da ejaculação? Uhum. Caramba. A gente faz um procedimento chamado neuromodulação, que a gente tenta... A neuromodulação seria basicamente assim. Aqui está o equilíbrio. Se está muito excitado, a gente traz para o equilíbrio. Se está muito abaixo do equilíbrio, pouco excitado, a gente também traz para o equilíbrio, com a mesma corrente. Mas com que isso? Vamos ver, agora eu quero ver. Calma, Mostra pra vamos por gente. partes. Esse que você citou da neuromodulação? Tá, vamos por partes. Então, a neuromodulação, eu tenho o portátil, mas existem vários aparelhos. Esse aqui eu gosto muito, foi meu primeiro aparelho, eu tenho ele até hoje. Que ele funciona na bateria, então você leva onde você quiser. Espero que esteja com carga. Ele é um aparelho bem acessível, né? Tipo, Gente, já fiz muito tempo de fisioterapia, mas nunca foi esse tipo perverso, não. Perverso nada. Tô brincando, pessoal. Eu sou o diabinho ruim, sabe? E o Cleiton é o diabinho bom. então vamos imaginar assim, ó. Tipo, Olha lá a fisioterapia, pessoal. ó, esse aqui não é um pênis, tá, gente? Isso aqui é um dilatador vaginal, né? Ou anal, que a gente utiliza, né? Para casos de vaginismo, dispareunia, anodispareunia. São disfunções sexuais de penetração. Então a gente utiliza, né, os eletrodos nos parâmetros adequados. Imagina que aqui é o dorso do pênis, né? A parte que se a gente olhar de cima veria, tá? Vamos colocar em cima da inervação, né? Os eletrodos. São 2. 2. Coloca 2 ali em cima do pênis. Isso. Aí vai ficar assim. E a gente liga no aparelhinho. Né, aqui. E não dói, não? Não, depende. Você tem que dosar, né? O paciente, a gente orienta, assim, ele, né? Ó, você vai sentir um formigamento, você vai sentir tal coisa. Depende de cada corrente para cada estímulo. Se for, no caso, isso é para que eu tô falando sobre Ejaculação precoce. ejaculação precoce, retardo ejaculatório, que é aquela pessoa que demora para chegar ao orgasmo. É para os 2 casos, então. Para os 2 casos. Eu já tive também pacientes, assim, de demorar mais de hora. Nossa. E aí a parceira... Ei, calma lá, né, pessoal? Limites, né? Isso, uma curiosidade, só durante a relação sexual ou durante masturbação? Masturbação também. Caramba! E aí também, aí no caso da circulação, se o pênis for mais curto, a gente coloca um de cada lado, né? Mas no caso de circulação, né? Os problemas de circulação, tá? Se o pênis for mais longo, a gente coloca 4 eletrodos, né? Aí, tipo, em paralelo, assim, tá? E daí vai dando é um choquinho, essas ondas? É um choquinho, tá? Aí a gente faz depende da corrente, do motivo, né? De 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos? Isso. Tá? E geralmente quanta sessão? Depende do caso ou quantas Depende do sessões você caso. faz? Não, eu Mas falo assim, varia a de- fisioterapia pélvica, a gente não tem... É diferente você trabalhar com músculo específico. Quando a gente trata incontinência urinária, às vezes a gente consegue estimar um número de sessões de acordo com a força. E com a questão de consciência corporal do paciente ou da paciente. Agora, na questão de disfunção sexual, é muita coisa que está envolvida. A gente estava conversando antes, né, sobre a questão do trauma e da disfunção. Porque a gente tem que pensar assim, né?
A pessoa pode ter um trauma de infância lá, sexual, um abuso, ou com o próprio corpo e não ser uma coisa bem resolvida para ela. E aí, na fase adulta, aquele trauma se manifesta como uma disfunção sexual. Tá? Ou a pessoa pode não ter um trauma aqui, ter a disfunção aqui e voltar a ter um trauma. E ter o trauma psicológico. E vamos lembrar que questão de disfunção, acontecer uma falta de ereção ali, é uma coisa absolutamente normal. Normal, né? não, isso é normal. Gente, vamos normalizar. Você- por você- favor. Todo mundo tem problema na cabeça, gente. Tudo. A gente pode estar... Eu adorei. Todo mundo tem problema. Não, eu não tô falando problema psiquiátrico, né, nesse caso. Não falo assim, problema do dia a dia, sabe assim? Sim, Com estresse, correria, trabalho, não sei o quê. 2025 todo mundo tem problema psiquiátrico, é fato? Também. Não, mas mas todo mundo tem problema, sabe assim? Lógico, a gente pode não estar num dia assim, e aí o parceiro, a parceira tá à vontade, tá afim, e você não está 100%. Sim. E aí você não vai dia querer. cansativo. Ou você Gente, às a vezes conversa quer- da geração Z, tipo assim, amigo, quer sair? Eu mudei a dose do meu antidepressivo, não vai ter jeito, entendeu? É isso, pessoal. Eu acho que aceita. até isso mexe com libido, né? Medicamento também. Mas assim, muito também quando ocorre o sexo casual, né? Você do nada, não tá esperando nada, consegue aquela pessoa que você tá ali. Aí fica ansioso. Fica ansioso. Cara, eu vou contar essa do meu ex, porque. Sem expor. Sem expor, juro. Mas, tipo assim, porque eu quero perguntar se realmente, tipo assim, era um trauma psicológico, assim, eu acho, né? Vamos lá. Ela- Ué, gente, é uma Ah, questão. vai. Ó. Era assim, a gente era muito católico, muito, muito religioso, entendeu? Aham. E aí, tipo assim, relacionamento santo, lá. Então, tipo assim, toda vez que tinha alguma coisa, era tipo assim, a gente vai pro inferno, meu Deus do céu. Entendeu? Choros e lá. Nossa, real. E aí, eu nunca tive relação com ele, inclusive, entendeu? Aí eu terminei e depois um dia ele veio me contar, tempos depois, que ele não tava conseguindo, porque a gente saiu da igreja e tal, e ele veio me contar, tipo, na amizade, que ele trauma, não tava às vezes. conseguindo transar. Porque todas as Completamente. vezes que ele tentava transar com outra pessoa, ou ter relação com alguém que ele namorava antes, quando ele era católico e tal, vinha essa culpa, esse choro, esse trauma, entendeu? Terapia. Terapia, não é nem amigo. fisioterapia, gente? Amigo, a gente não sabe quem é você, mas... Fundamental. Eu acho que Não, assim, ele tá namorando a menina até hoje, eles já estão transando, fica Ah, tranquilo. tá. Que Não, bom. hoje ele resolveu Agora ele já. resolveu. Faz muito Mas tempo. assim, é um caso assim, eu acho bem terapia mesmo, sabe? Eu acho que um cara jovem não teria 20 anos, tá, 20 pessoal? anos. Então, não sei. É, Teria que se avaliar. Eu achei que eu queria saber se podia ser um caso de fisioterapia pra avisar ele. Mas vamos normalizar, gente. Vamos normalizar. Eu particularmente, sempre fui muito bem resolvido em relação a isso, sabe? Eu acho uma coisa tão natural, assim, tão... Gente... Mas, gente, mas por que as pessoas Não não podem perder a aconteceu vontade, bola né? pra frente. Só que daí, assim, vamos normalizar acontecer, mas não acontecer em O problema toda- não é acontecer. Não aconteceu, tava bêbado. Tudo bem. Uhum. Não aconteceu, não tava tanto afim aquele dia. Mas se é uma coisa recorrente, então tá atrapalhando, não tá? 6 meses sem conseguir, aí não tem jeito, né? Então, tipo assim, se é uma coisa que tá atrapalhando a qualidade de vida, o relacionamento. Aí tem homens que às vezes acabam descontando na parceira ou no parceiro. Não tô tendo ereção, às vezes é por Culpa coisa. sua. É. E Nossa, o eu que acho você isso tão over. recomenda quais são os tratamentos pra ereção? A gente falou pra ereção, da... pra circulação e pra nerva, esses dois que eu falei aqui, aí são correntes diferentes. A neuromodulação eu uso numa variação na corrente, e na lateral do pênis, que eu mostrei por último, Uhum. do ladinho assim, é pra circulação, tá? Que a gente pega bem nos corpos cavernosos. Uhum. Em cima no nervo, onde passa o nervo dorsal do pênis, e do lado nos corpos cavernosos. Aí falando sobre o tratamento, né? Eu não vou colocar, mas assim, a gente usa ondas de choque, né? Que é Essa shockwave. máquina. Ao Existem, vivo, hein, isso aqui pra gente. Ah, existem vários tipos de aparelhos, tá? Maiores, menores, esse é bem compacto. Ele pode ser por ondas pneumáticas, tá? E as ondas, acho que eletromagnéticas, que são as outras dos outros aparelhos. O meu é pneumático, tá? Aí eu já deixo programado, ele tem no menu aqui o protocolo. E aí eu não trouxe o gel, tá? Mas eu vou mostrar no meu antebraço. Acho que vai dar pra ver até a correntinha. daí você... Não sei.
Daí você pega esse aparelho. E aí, posso ligar? Ele vai fazer um pouco de barulho, tá? Ele Vai. faz um pouco de barulho esse, tá? Que ele é pneumático, ele fica um pistão batendo dentro dele, tá? Vamos ver. E aí eu vou... Ele dá uma tremidinha ali. É. Isso dói? Não dói, é totalmente indolor. Nas aulas da pós eu era... Só tinha eu de homem na pós. Tem esse detalhe que eu não falei, né? Eu sou o único homem atuando na área no estado, sabe? De terapia pélvica. Mulheres tem bastante, todas as minhas colegas de trabalho, de grupo, a gente tem um grupo, a gente divide paciente às vezes, encaminha um pro outro. E isso fica nessa batidinha no corpo ali do pênis. Isso. Aí eu vou aplicando, né? No dorso. Aí, tipo, na lateral. Aqui. Aí na base não, na parte inferior, né? Só sem pegar na uretra, né? Que é no meio, né? Porque a uretra não tem ereção. Ela só entumece. Ela fica meio inchadinha, né? E aí aqui. E na glande também não é feito, tá? Na glande. Tá. Esse aparelho é só no pênis. Hã? Esse aparelho é só no pênis. No pênis. E eu faço também, geralmente, no períneo. Porque muitos homens têm também dores na região do períneo, né? O períneo é abaixo do testículo antes do ânus, aquela regiãozinha ali, tá? Aí eu faço minha aplicação ali, porque ali passa uma parte do pênis também, tá? Faço a aplicação ali para estimular a circulação e a inervação. Isso demora quanto tempo, essa sessão? Além desses dois, eletroestimulação, eu também faço laser, tá? Que o laser ele vai estimular também na questão... Os três vão atuar nisso, no vaso. O laser ele estimula também, junto com o ondas de choque, porque o ondas de choque ajuda a bombear. A eletroestimulação ajuda na parte nervosa. E o laser vai ajudar também na questão da angiogênese, neogênese. Anjo, artérias, né, e vasos, né? Neo, novo. Gênese, nascimento. Então, nascimento de novos vasos, proliferação de novos vasos. Então, a gente utiliza desses três recursos para poder melhorar a nutrição do pênis, para melhorar a ereção. E assim, geralmente depende do que a melhora do paciente? Olha, de muita coisa, depende. Primeiro, eu não falei aqui ainda. Ai, precisa pegar. Vou pegar Pode ir lá pegar. Pode ir lá, gente, vamos... Que isso? Não, o povo tá vendo ainda. Eu quero ver como. Eu quero sentir esse negócio. É. Não, o choquinho eu tenho pavor. Eu já, teve uma vez que um pedaço de madeira atravessou a minha perna, entrou de um lado e saiu do outro, pegou vários nervos. E eu fiz 7 meses de fisioterapia pra voltar ao movimento da minha perna. Esse choquinho aí eu quero que vá pro inferno, mas o negócio aqui, Nossa, gente, eu sentava. Não, mas eu fiquei meses sentada sem minha perna funcionar, tomando choque, assim, ó. Nossa. Sai fora. Tenso. Eu nunca fiz físio de nada. Nunca fez físio? Nada. Gente, você era uma criança comportada, Cleiton? Eu nunca me quebrei, Nossa, eu me quebrei eu toda. sempre fui muito chato, assim, sabe? Aquela criança que, Menina, não aqui, toco. Abri 3 vezes meu queixo. Eu fui uma criança amigo, tentada. A gente dá pra perceber. Não entendi. Depois de uma coisa que a gente tem que lembrar também, pro Marco falar, é sobre as mulheres, né? A gente tá falando de pênis e tudo mais, mas ele falou, inclusive, amiga, que ele falou, amigo? que tem um atendimento pra mulher, ó. Tem, né? Inclusive, ó, saindo daqui, e pega o cartão Amigo. dele se precisar. Eu acho que eu vou procurar. Não vai ter jeito. Ai. Ai, parece ventosa. É, mais ou menos isso, só que... De... como que fala? Um equipamento desse é caro? Qual? Esse aí? Não, Baratinho. é só uma curiosidade. Esse é o mais barato. Não, gente, mas é uma curiosidade mesmo. Bom. Se um dia precisar, ixi, eu ligo pro Marco. Então, assim, né, o tratamento... Eu falo que o tratamento eu divido... O meu atendimento ele demora cerca de 50 minutos, né? Que o paciente tem que se despir, colocar a roupa de novo, depois do final, né? E o tratamento, assim, leva em torno de 50 minutos, né? Então eu faço, geralmente, os aparelhos, seguindo o protocolo que eu meio que criei. E
Depois eu dou as tarefas de fazer em casa, né? Então a tarefa básica para quem tem disfunção é a bomba peniana, né? A bomba, para quem não conhece. O aparelho? Pode desligar. Verdade. Eu não vou usar mais. Tá, vamos lá. As tarefinhas, então, depois do atendimento que é feito no Tá, eu consultório, vou voltar melhor. tarefa Pra pra fazer Então em tá. casa. Em casa, então, no consultório a gente faz os 3 aparelhos que eu mostrei, geralmente, né? O torque, que é a ondas de choque, a eletroestimulação e o laser. Em casa, geralmente eu passo o paciente que tem a disfunção erétil a bomba peniana, né? A bomba peniana, o paciente vai passar o lubrificante no pênis, não precisa passar muito, é só uma quantidade para deslizar, só posiciona na glande e aí automaticamente ele vai sugar. Essa aqui tá um pouquinho larga, eu peguei pra demonstrar aqui. Mas vai só na glande a bomba? Não, a hora que você coloca aqui, ele suga. Ah, tá. Eita, pega. Ele... É que não vai sugar porque tá um pouquinho ficou frouxo. Assim. ele... Mas ele vai sugando aqui e vai deixando, vai trazendo o pênis pra dentro. Aham. Aí sugou, tá preso. E aí vai ficar 10 minutos, né? 10 minutos. Sim. É Aí bastante acabou. tempo. Se você perceber tá alguma coisa diferente e tal, tem 3 bucais, né? Você vê o mais adequado. Aí você solta, ó, ele solta sozinho. Sai. Teve ereção, aí eu falo. Quem tá num relacionamento tem que conversar isso com o parceiro ou com a parceira. Teve ereção, fala, olha, consegui ter ereção lá, vamos transar, vamos se divertir, se masturbar e tal, para não perder o momento de prazer. Por quê? O nosso cérebro reage por recompensa. E o orgasmo é uma recompensa do cérebro. Sim. Então, assim, eu sempre oriento também, teve ereção, anel peniano. Tá? No kit que eu tenho, né, geralmente são 3 pressões diferentes. Para segurar um pouco, para diminuir o refluxo sanguíneo, tá? Não causa lesão, esse anel ele é flexível, tá? Tem os rígidos, semi-rígidos, eu nunca usei, nunca recomendei. Sou meio a favor de usar esses aqui, que eu acho ele, o menorzinho que dá mais pressão, né? Ele dá uma pressão suficiente para manter bem uma ereção. Então fez a coisa no consultório, fez as tarefinhas de casa. Tarefinha de casa. E pra mulher, né? A É, Gabi eu tô interessada em saber como é que funciona. No caso de mulher, pra quê? Disfunção, não sei como seria. Ó, as mulheres, as disfunções são um pouco negligenciadas, assim, na história, né? Tipo, a gente sempre fala do homem, porque do homem é a coisa Diz a mais questão visível. do vaginismo, né? Sim, Ai, vaginismo. e eu vi TikTok muito sobre isso, por favor. O que Só que de se- pensar o me que dá- que seria? Eu Vaginismo é uma contração involuntária do canal vaginal. A vagina se fecha. E Nossa. em certos casos impedem a penetração. E quando tem a penetração, tem com dor. Com dor. Mas isso é também Tem por várias casos, questões. várias questões. Idiopático, pode ser sem causa. Assim como a disfunção erétil, pode ser idiopática também. A pessoa tem uma disfunção sem ter uma causa. Caramba. Pode ter outros fatores associados, como traumas, outras coisas assim. Mas o vaginismo, eu já acompanhei um casal, né, na época da graduação, assim, que na faculdade a gente tinha, que eles estavam tentando, sabe, assim, há muitos anos já, Meu ter a Deus. primeira relação. Caramba. Um casal há muitos anos tentando ser a primeira A relação. primeira relação, Por causa de vaginismo? vaginismo. Nossa. E a dispareunia, né, ela é a dor durante o ato sexual, né, uma dor persistente, sabe, que pode... E aí as duas têm tratamento, né, no vaginismo, né, a gente faz os dilatadores, tá? Deixa eu pegar. Caramba, imagina que sofrimento, né? É. Pra mulher. Nossa, graças a Deus nunca cheguei nem perto, mas às vezes que eu já ouvi falar sobre dá pavor só de pensar. Além da dilatação, a gente pode utilizar de outras técnicas. Liberação miofascial, né? Como se fossem umas massagens, né? Externas, né? Na região da virilha e tal, para poder soltar a musculatura. A eletroestimulação também, para quem não tem aversão à eletroterapia. Se eu precisasse, eu faria. E aí a gente faz, né? A introdução com lubrificante, né? O íntimo dos dilatadores, né? Aí são progressivos, né? Cada um tem um tamanho. Tá? Aí geralmente a gente chega até esse ou até esse. Tem um maior, mas não é utilizado para dilatação. Esse aqui, tá? E aí, para poder que essa mulher consiga ter as relações. Mas é possível da pessoa não conseguir colocar nem o primeirinho, né? É possível.
Aí a gente vai com o dedinho, às vezes. Caramba. Ou com cotonete. E quem procura mais, o homem ou a mulher? Então, comigo é homem. Mas, Jura? mas com as mulheres são as mulheres também. Mas sabe o que que é? Ele É que os falou homens têm é que a questão do acesso. Eu acho que, assim, isso que a gente tá fazendo hoje aqui é um acesso à informação, né? Porque muita gente não tem acesso a isso. E outra coisa- Quando eu falo para as pessoas que eu faço, não fico meio assim, tipo... Eu Então, imagino. se ele é o único homem do estado, imagina a pessoa descobrir sobre fisioterapia pélvica pra resolver o problema de ereção, né? Um homem, e ir com uma mulher. Fala que é broxa, entendeu? Provavelmente todo homem que vai procurar o senhor, né? Porque pra tratar com mulher, a pessoa ainda existe, o homem tem que ser machão, né? Não pode broxar. E procurar uma mulher pra fazer esse tratamento, né? Eu, por exemplo, eu fazia terapia, né, com uma psicóloga, né? Adorava, amo ela de paixão. Conto com ela sempre, às vezes. E eu peguei... Aí um dia ela falou pra mim assim, Marco, eu acho que seria melhor você fazer terapia com um homem. Aí eu falei assim, você acha? Eu falei assim, acho. Porque eu acho que você não conta tudo pra mim. Nossa! E eu tô fazendo com o meu atual Upload, terapeuta 3 anos já. Acho que tem E é que eu sou muito muita grato a gente ela, que sabe? Porque ela deu esse feeling pra mim, tipo... Mas tem muita mulher que procura também. E tem mulher também que prefere ginecologista homem, tem tudo, É, sabe? existe Eu acho que muito é muito tudo, questão de perfil, né? Mas... Verdade. Mas pra quem tem esses problemas já sabe onde procurar, né, Cleiton? Pra você que tá segundo episódio trazendo coisa de brocha, Cleiton. Não, mas eu acho muito esclarecedor, né? Porque nunca imaginei que... Porque quando você pensa em problema com ereção e tudo mais, você já pensa, ai, sei lá, um sexólogo, não sei, um psiquiatra, algo Sim. nesse sentido. Não um Fisioterapeuta. fisioterapeuta, É, né? que é uma área que as pessoas desconhecem muito, né? E assim, hoje, né, nessa área, aqui em Campo Grande, como que você acha, como que você avalia, assim, os campograndenses nesse quesito de procurar ajuda nesse sentido, ou de admitir? Eu acho que, sim, a gente tem muita gente bem capacitada, das profissionais que eu conheço, né? Eu sou o único homem, então eu falo das, né? Então, das meninas, mulheres, né, que trabalham, que a gente conversa muito, a gente tem um grupo, né, do estado todo. E lá tem professoras das universidades, enfim. E algumas foram amigas minhas de pós. E aí eu fiz, na verdade, fiz quase 2 pós, porque eu ia assistir as aulas lá de curioso, né, na outra turma. E era também modelo na aula. Aí, tipo, era o único homem. Aí, Nossa, e pra ensinar coisa pélvica tem que ser você. elas eram modelos pra mim e eu era modelo pra elas. Entendi. Tá. É assim que funciona na pós. E aí... Mas enfim, tipo, a gente tem muita troca no grupo, então eu acho assim... A gente tem... Todo mundo tá com bastante demanda, eu vejo. Eu não vejo ninguém, assim, sabe, tipo... Caçando paciente, assim, uma coisa desenfreada. É, eu tenho 2 rendas, né? O consultório e tenho meu concurso, né? Mas eu também tô bem nos 2, então tá tranquilo. Mas eu vejo que é uma área que tá crescendo, sabe, assim, no estado. A questão sexual tá sendo mais falada. Isso é muito importante, porque, assim, sexo, né, relação sexual tá totalmente ligada à saúde, né, gente? Totalmente. E A todo gente tipo de saúde, né? precisa, Mental, física, de tudo, gente. principalmente mental, assim, a gente precisa, né? Recomendo. Anda, aqueles. Cara, que legal. Acho que é isso. Ah, eu queria ver Mas mais eu- aparelho. Anda, aqueles. Verdade. Vamos usar no seu bracinho. Tá, depois que sair Agora da já- gravação. Inclusive, o doutor, ele trouxe uma mala, né, gente? Ele trouxe uma mala, pessoal. Muita coisa Muita coisa. que dá pra ser usada, né? Ah, eu nem mostrei pra ele Que rapidinho. Mostra, importante. mostra. Assim, assustar o pessoal. Era isso que eu queria. É, Eu a gosto gente da tava polêmica. falando sobre Ah, as eletroestimulação, né? E existe também, as pessoas às vezes ficam curiosas, né? Sobre, mas aí às vezes precisa fortalecer o músculo e tal, e como que faz, né? A gente tem a eletroestimulação também, que é a intracavitária. Não para chocar as pessoas, mas para saber que existe, que não é geralmente o primeiro recurso que eu utilizo com o paciente. Eu sempre tento do mais simples, menos invasivo, pro mais invasivo. Então, por exemplo, quando eu descobri a fisioterapia, na época Saúde da Mulher, a uroginecologia,
a gente falava sobre a professora falou na aula sobre a elastinoação no nervo tibial posterior. Aí eu, o que é isso? Um nervo do pé que age na bexiga. Caramba. Caramba. Com esse aparelhinho aqui a gente faz. Eu faço no consultório até hoje. E aí eu falei assim, caramba, um nervo lá do tornozelo vai na bexiga. Beleza, né? Aí, se nós vai subindo, vai pra chegar mais perto da bexiga, a gente entra dentro do canal vaginal na mulher, né? Aí a gente utiliza dessa sonda, né? Que é uma sondinha intracavitária, coloca no canal vaginal e vai mandar a corrente por lá. Não machuca, não é incômodo, é só o choquinho naquela região. É a mesma coisa que ela sentiria no pé, só que dentro do canal vaginal. Caramba. E também a gente tem, no caso, se for um homem ou se uma mulher não pudesse ser feita no canal vaginal, a gente tem a sonda retal, que a gente utiliza. Tanto para fortalecimento, quanto para a questão da bexiga. Tá? Caramba, menina. Uma outra coisa que eu vi, só pra concluir, que eu vi, inclusive você traz esses assuntos, né, nas redes sociais Trago. e tudo mais. Eu vi sobre mulheres trans, né? Sim, sim. É um público que, assim, tipo... eu tenho amigas trans, amigos trans, então, tipo... Aí eu comecei a falar, meu, é um público que ninguém abraça. E até uma amiga minha, que foi minha professora na pós também, ela falou assim, Marco, eu acho que você deveria investir nessa área, sabe? Porque você já conhece algumas pessoas e tal. Assim, meu, vou dar uma pesquisada. Aí comecei a pesquisar e surgiu, sabe assim, de um dia pro outro surgiu um pós-operatório, né, de redesignação sexual. E aí eu falei, meu Deus, é um desafio, porque eu nunca fiz. E assim, embora minha pós tenha sido muito completa, muito boa, não foi abordado, sabe? Que também é um assunto novo. É o novo, exatamente. E a técnica que foi realizada é uma técnica nova, que assim, que tem pouquíssimas operadas no Brasil. Mulheres operadas. Cara, eu lembro na época, vocês sabem, né, a Mandy Candy? Não? Sim, sim. Ele sabe, tá vendo? É uma Nossa, coisa não meio sei. geracional, pessoal. A Mandy Candy, ela é uma... Não sei Ela quem é é. uma influencer Uma loira. trans, assim. Só que ela é uma mulher trans e tal. E eu nem lembro qual país ela morava, mas não era no Brasil. E aí ela fez a redesignação sexual e ela viralizou muito tempo, que ela mostrava pras pessoas como que ela fazia todos os dias. A dilatação. A dilatação. Ela... Não, mas assim, ela não mostrava graficamente, mas ela ficava mostrando, ó, gente, você pega isso aqui e coloca, aí coloca. São os tratadores. E aí, tipo, ela era muito atacada porque faz muito tempo isso. Eu tinha o quê? Eu tinha uns, sei lá, 13, 14 anos, quando ela era famosa. Mas assim. ela ainda posta bastante coisa. Não, então, mas na época era um choque. Hoje em dia as pessoas ainda falam. Mas Aham. eu lembro que ela falava sobre isso, sobre esse pós-operatório da resignação, né? Que ela trocou de órgão genital. Exatamente. Adequou. E aí ela precisou ficar fazendo a fisioterapia e ela mostrava na internet, menino. E aí, Legal. essa paciente que eu atendi agora recente, né, ela tava já quase pra ter alta, né? Ela fez também o processo de feminilização do rosto. E é uma área que eu nunca tinha atuado, né? Parte de drenagem, tipo assim, falei assim, não, mas eu tenho curso de bandagem, falei assim, vou aprender a drenar também. Fui lá e fiz. Em 2 semanas tá Linda. seca. Diva. Que legal. Uma área que, né, a gente nem imagina. Nunca imaginei trabalhar, jamais. Nossa, eu ficaria descobrindo o mundo inteiro aqui. Né? Hablando. Mas eu acho que é isso por hoje. Queria agradecer o doutor por ter vindo aqui, mostrado tudo isso pra gente. Muito obrigado por ter vindo, compartilhado as informações, mostrado todos os aparelhos. aí, doutor. Trazer a malinha surpresa, mala. né? Pra Tem mais lá. E pra você saber que não tem desculpa pra não procurar ajuda, né, pessoal? Isso mesmo, Coisa gente. mais natural que tem, que é isso. Tem que procurar ajuda. A nossa saúde, né, sexual, tem que manter aí a vida sexual ativa. Se tá tendo algum problema, tem que procurar ajuda, né? Não é nenhuma vergonha, não é nenhum tabu. Saúde em primeiro lugar, né? Obrigada, Cleiton. Obrigado, por mais um gatinho. dia aqui do meu ladinho. Queria agradecer É o isso. Cleiton, agradecer vocês que nos acompanham, pedir pra vocês deixarem sugestões de temas. E se você quiser ficar informado e saber só das maiores novidades, entendeu? E tudo que tem de novo e melhor em Campo Grande, onde que as pessoas podem ver, Cleiton? No Campo Grande News. Toda vez eu vou perguntar pra ele agora, pra Eu- ele falar. No Campo Grande News, acompanha a gente pelas redes sociais. Isso aí, gente. Campo Grande News, lá do B, o nosso Instagram EPI Mania e também, né, do Marco. Ponto fisioterapeuta. Marco Tá ponto fácil? fisioterapeuta. Marco, não é Marcos. Marco. Ponto fisioterapeuta. E você vai achar ele. Arrasou. É isso, pessoal. Obrigada e até a próxima. Beijo, Tchau, tchau, gente.